Vou iniciar aqui a gravação. Boa tarde de novo. O conteúdo programático da aula de hoje é por que estruturar um documento, as regras básicas do padrão ABNT. A gente vai começar a esmiuçar algumas nessa aula. Essa aula acompanha direitinho com o capítulo da apostila. Se você não tem a apostila física, você pode sempre acompanhar com ela online, tá? Através do nosso link aqui, do apostilas.cedace.com.br. Essa é de 2019. Essa aqui de Office 1. Certo? Vou pegar aqui o link e mandar ela no chat para vocês. Caso um dia vocês queiram acompanhar tanto a aula pelo slide, quanto também pela apostila, tá? O App Office 1. Pronto. Já era para a gente estar utilizando a de Prod, mas não muda muita coisa, e eu gosto desse slide porque, né, ele é horroroso, mas tem as figurinhas. Então, depois disso a gente vai falar um pouco sobre a estrutura em tópicos, recuos e colunas. Estrutura em tópicos não tem exatamente do nosso Word online. Isso é um recurso de documentos do Google e ele é muito prático, tá? Então, eu vou mostrar especificamente para o documentos Google. Agora, recuos tem nos dois e colunas só tem nas formatações de documentos de texto offline ou então editores robustos. No caso, a gente vai conseguir fazer com o nosso Google. A gente vai conseguir fazer também com o nosso Word, mas nas versões mobile deles, infelizmente, não tem como, tá? Então, começando aqui. Por que estruturar um documento? Por que formatá-lo para BNT? A BNT é algo que eu estou pontuando com vocês desde a primeira aula. Eu disse que o nosso foco de produção de documentos é para esse formato, porque eu não acredito que nenhum de vocês queira assistir uma aula de como deixar um texto colorido. Eu não acredito que nenhum de vocês queira assistir uma aula de como deixar um texto carnavalesco, de como deixar um texto lindo para você, sendo que quando você for entregar para alguém, essa pessoa vai só te dar um zero, porque isso não é o intuito. Tá? O intuito da produção textual é entregar modelos de texto padrões que sejam apresentáveis e que sejam avaliáveis só durante o conteúdo, porque se a pessoa for tirar nota tua por causa da tua avacalhação na formatação, você está no canto errado, certo? Se você é das pessoas que manda a capa do trabalho colorido para alguém, com uma imagem completamente desnecessária, com uma folha com um plano de fundo, meu Deus do céu. Se você é do tipo de pessoa que faz isso do currículo também, minha nossa senhora. Uma vez, na minha aula de currículo, eu vou dar uma aula de currículo nesse módulo, tá? Acho que vai ser a nossa penúltima aula de conteúdo sobre editor de texto. Eu perguntei se o pessoal tinha modelos de currículo, porque isso ajudaria a gente na aula, né? Aí umas 3, 4 pessoas levantaram a mão, beleza, olha só, tem muita gente aqui. Então me enviem agora o arquivo. Desses 3, 4, só 2 enviaram porque os outros não sabiam onde é que estava. Estava na conta Google, mas estava perdido em algum canto. E aí uma pessoa me mandou, era um currículo preto e branco muito próximo com o modelo que eu ia falar, então esse daí estava ok. E a outra era uma moça que as fontes, eu nem tenho mais esse arquivo, eu gostaria de ter. Era exposed, mas era o exposed do bem, tá? Ela colocou uma foto no currículo, a gente nem coloca mais, mas ela colocou. Era uma foto fazendo pose, tipo aquelas fotos de Facebook normal, com a cara assim, com ângulo e tal, com iluminação, cabelo assim. E a foto não era o pior. Tinha um plano de fundo no texto, que era ela, tá? Era uma foto dela mais opaca, que dificultava a leitura do que estava no currículo, mas era ela lá também. Eu fiquei assim, moça, tá meio estranho isso aqui. Ela, não, mas no curso de informática que eu fiz, disseram que a gente podia utilizar essas formatações. Eu, tá. Não foi comigo. Só um minuto que estão me ligando aqui. E é o idoso. Diz, velho. Limbo? Não tem ninguém no limbo, não. Isabel Soares, ela entrou com itique. Aí eu coloquei ela pro Denis, porque o Denis que tem aula de itique hoje. Pronto, ela não tá no limbo, ela tava na aula do Denis. Sorte sozinha. Já mandei pra ti, valeu, valeu. Pronto. A pessoa coloca o nome do módulo errado e ainda acha ruim que fica no limbo. Ah, a vida é muito triste. Enfim,
Voltando para as normas da BNT, sobre esse currículo, currículo não é regido pela BNT, tá? Não tem exatamente uma coisa que diga, você coloca isso, você não coloca isso, está estranho assim, não está estranho assim. Primeiro porque é uma carta de apresentação, segundo porque as informações são mais importantes. Se você coloca um formato diferente, uma letra de tamanho diferente, para a pessoa que está avaliando, se aquilo ali não estiver muito estranho, estiver fugindo demais à regra, com cores exorbitantes, com letras que sejam difíceis de ler, se ela conseguir compreender o que você passou, tá de boas. Ninguém vai avaliar teu currículo pela formatação, só se estiver exagerado. Tá? E também depende de para onde você está enviando. Agora, os demais trabalhos que você vai ser avaliado pelo conteúdo, quando você estiver entregando um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso das faculdades que vocês forem fazer, quando você estiver entregando um artigo que seja pedido pelo seu professor, você tem que seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, tá? Quem aí está fazendo faculdade já, junto com o próprio SEDASP? Alguém está fazendo? Eu tenho uns 4 alunos meus que fazem faculdade. Se você estiver fazendo, diga eu. Se você não estiver fazendo, você diga eu não. É o bom que é o confere de quem está vivo na aula. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Mas vamos substituir o eu não por eu sim agora. Quem aí quer fazer uma faculdade? Se você quer fazer, digite eu sim. Se você não quer fazer, digite não eu. Para ficar diferente a resposta. Eu sim. Pronto. Quais são os cursos que vocês querem fazer, gente? Me digam aí. Para eu saber se é um curso que precisa de um artigo, de um TCC. Eu lembro a maioria de cabeça. Digam aí os cursos que vocês planejam fazer. Direito, precisa. Engenharia eletrônica, precisa. Engenharia eletrônica também precisa. Vai precisar da sua monografia, que é um exemplo de trabalho de conclusão de curso. Não sei, acho que ciência da computação é uma representação do seu trabalho, da criação do software que você fez. Não exatamente uma monografia, mas acho que você pode enquadrar como um artigo sobre o trabalho que você criou. Então você cria, por exemplo, um software e cria um arquivo, edita um arquivo que representa a explicação do que aquele seu software faz. Artes cênicas ou design de interiores. Design de interiores eu acho que você se vira como artigo, porque é um curso tecnólogo, são 2 anos e meio, lá na FIC tem. É baratinho, acho que são uns R$ 400. Eu digo barato porque a maioria dos cursos que vocês querem fazer em faculdade particular é o olho da cara. Mas se tu for fazer pelo ProUni, dá para se virar de boas. Então, nenhum de vocês vai conseguir fugir, pelo menos pelos cursos que vocês citaram, da lógica do TCC, tá? TCC que é sempre o trabalho de conclusão de curso. O que é o trabalho de conclusão de curso? É um trabalho para finalizar o módulo que você está fazendo. É aquilo que encerra, faz o fechamento geral. Se você não tem uma nota justa no TCC, se você não passa nele, você reprova ele para fazer de novo. Você não tem mais nada para fazer na faculdade. É só o TCC, mas você só sai quando você tirar uma nota satisfatória. Dependendo da média geral da sua faculdade, pode ser um 7, pode ser um 6, pode ser um 8, tá? Mas você só faz quando encerrar. E aí depende do curso para saber qual é o modelo desse TCC. Pode ser um artigo. Aí um artigo gira em torno de 15 a 20 páginas de conteúdo próprio, então conteúdo que você cria baseado em outras informações que você constrói. Então, 15 páginas, imagine aí que meu assunto é sobre coronavírus no estado do Ceará, as principais ações que o governo do estado fez no combate à pandemia. E aí, esse é meu assunto, me debruço, começo a escrever sobre, e eu escrevo 15 páginas sobre esse assunto. Não é fácil criar 15 páginas sobre esse assunto, tá, gente? Mas um artigo ainda é pequeno. Se não for um artigo, se for a monografia, aí, dependendo da instituição, gira em torno de 50 até 120 páginas, mas tendo um limite básico, não tendo um limite acima, às vezes você pode fazer mais do que isso, só que de conteúdo seu. Então, se é difícil escrever 15 páginas, imagine 50, tá? É um pesadelo na vida do jovem que está tentando se formar. Infelizmente, é o meu caso também. É o caso de boa parte. Tem gente que reprova várias vezes, porque chega no final do curso, você já está trabalhando, você já está fazendo alguma coisa, e ter que produzir é muito difícil. Então, você tem que criar essas 50 páginas de conteúdo e ainda tem que adequar todas elas, toda parte do seu documento, às normas da ABNTONA, tá? Foge 1 milímetro do que aqui é cobrado para tu ver, tu perde ponto. E a tua nota, que é de 0 até 10,
Tu errou em 2, 3 páginas, tu já perde aí uns 70 décimos. Então você já vai para 9,3. Tá? E aí tu foge do teu conteúdo, o professor não gosta da tua cara, já vai para um 8,3. Você tem que convencer 3 professores, não é só um. Um deles, o tio Joe, já vai para o 7. Tu gaguejou na apresentação, reprovou. A vida é muito triste, tá? A vida é muito triste. Isso é a realidade de quase todos vocês que falaram sobre a faculdade que querem fazer, tá? Todos vocês vão se candidatar a um curso para encerrar ele com a monografia. Bom já ir pensando até qual é o tema. Ah, vou fazer engenharia da computação. Antes de começar, já pensa qual é o seu tema, o tema que você vai produzir. E essa norma, ela fala tanto do formato do texto, quanto do formato da página, quanto do formato dos caracteres. Por isso que a gente divide as formatações nesse módulo sobre texto, que no caso vai ser os caracteres, o parágrafo e a página. Nós já vimos a formatação de página. A gente vai ver as outras formatações com o decorrer da administração. Hoje a gente vai ver algumas coisas que a BNT cobra dentro dos trabalhos acadêmicos e a gente vai praticar isso, tá? Que é a nossa capa e a nossa folha de rosto. Antes disso, só para encerrar essas conversas, por mais que a BNT seja o padrão de normas brasileiras, cada universidade, principalmente as públicas, podem te cobrar um padrão diferente, tá? E aí diz respeito única e exclusivamente à instituição. No caso da UFC, por exemplo, esse daqui é o modelo padrão de capa para a BNT. Vocês vão ver que tem o título, subtítulo, o teu nome vem primeiro e tal. Esse aqui é o modelo ABNT, tá? Para o UFC, deixa eu abrir aqui para vocês verem o modelo normal. A Camille tinha caído. Essa Maria Clara, não sei se é daqui. É a Maria Clara daqui. Maria Clara Aristides. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês um modelo ABNT para o UFC. Aqui. Pronto. Esse aqui é o modelo ABNT UFC. Olha o que muda. Aqui é a capa, tá? Onde você começa com o brasão da instituição, depois você fala exatamente o nome da instituição, o centro que você participa, porque se é o UFC, cada curso está participando de um centro. O meu é do Centro de Ciências Agrárias. Depois o departamento, porque cada curso tem um departamento que tem um centro e que é tudo dentro da mesma universidade, tá? E aí, finalmente, o curso. Depois você fala o nome do trabalho e o seu nome e finaliza com a data, no caso, o local e o ano. Local e o ano, Fortaleza 2020. Eu tiltei para falar porque aqui está 2020 e esse arquivo é de 2021. Eu dei aquela tiltada porque, eita, por que tá errado aqui, gente? Nossa senhora, já foi enviado. Ah, se a professora não reclamou, quem sou eu para falar alguma coisa? Enfim, e a capa para a BNT, olha como é que ela fica. Você tem o nome da instituição, o curso direto, o seu nome vem antes do nome do trabalho. Tá? Na UFC é diferente, o nome do trabalho vem depois do seu nome. E aí, local e data no final. Depois a gente tem a folha de rosto. A folha de rosto é igual para os dois, tá? Porque você começa com o seu nome, depois o nome do trabalho, caso tenha algum subtítulo, e um resumo de para onde que você está apresentando aquele trabalho. Ah, esse aqui é meu trabalho de conclusão de curso para a Universidade Federal. Esse é meu trabalho de conclusão de curso para... Deixa eu ver se a Ana Cristina é daqui. É não. Acho que é do Cris também. Acho que é do Cris. Se não for do Cris, agora vai ser. Pronto. A universidade para quem você está apresentando, e se é um TCC mesmo, você tem sempre um orientador, que é o professor que te ajuda nessa dor de cabeça. E aí o teu orientador vai ser o nome do professor, coloca orientador, 2 pontos, professor e tal. Aqui no meu exemplo, esse daqui, como não é uma monografia, calma aí que eu vou achar, como não é uma monografia, não tem a folha de rosto, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na folha de rosto também no padrão UFC. Isso aqui é contribuições de Eric Erickson, trabalho de pesquisa Jupra, cópia de monografia. Pronto. Aqui é a capa de novo, o tema, meu nome, e aqui a folha de rosto. Meu nome, o nome do trabalho, tá? E aí o exemplo da monografia, bem direitinho. Tem só o dente para colocar em sala, mas eu vou responder isso aqui antes. A monografia apresentada no curso de Gestão de Políticas Públicas e o meu orientador, que é o professor Breno, tá? E no final, local e data. Essa aqui é a folha de rosto e essa aqui é a capa. São 2 exemplos de coisas que sempre aparecerão dentro de trabalhos para universidades públicas. Então, só um minutinho que eu vou só colocar aqui tanto o Denis quanto uma outra aluna na sala e eu volto para continuar aqui com vocês. Pronto. Tem um exemplo de folha
Boa tarde. Boa tarde, minha joia. Diga lá o que foi. Tem alguém fora da sala? Não. Adicionar André Luiz Souza ao grupo de treinamento de 2 horas. Adiciona depois. Oh, você falou boa tarde. Eu pensei que você fosse falar mais alguma coisa comigo. Eu até parei para responder. Foi só a saudação? Tipo, e aí, boa tarde. Pelo visto foi. Então, retomando aqui no slide, além disso, além da capa e da folha de rosto, a gente ainda tem outras partes do documento que são interessantes para serem pontuadas. Ó. A gente tem a dedicatória e os agradecimentos. Se a gente está falando de uma monografia, precisa de dedicatória e agradecimentos. Dedicatória é um texto livre, a diferença é que você precisa de um recuo de 8 centímetros, porque dá para notar a diferença. Isso aqui é um texto comum, isso aqui é um texto recuado, ele está exatamente no meio da página, tá? E ele segue do meio da página, ele não é centralizado, ele é literalmente recuado. Paulo Vinícius, não tem nenhum Paulo Vinícius aqui, né? E nem essa Tailândia, então é tudo para aula do Denis. Denis. E como é que faz isso? Esse daqui eu aproveito para já mostrar para vocês, porque faz parte de alguns assuntos que a gente vê uma vez na vida e não vê nunca mais. Deixa eu ver se... Não, nenhum desses aqui é o documento que eu estava criando. Mas vai servir. Vou pegar esse daqui, que foi daquela aula 2, que foi a aula que a gente criou o conto. Que, por sinal, a gente teve alguns contos bem legais e outros bem estranhos, mas todos divertidos. Nenhum bateu a fanfic do aluno que criou, fez um chipo entre eu e o Cris. Eu ri muito. As pessoas para quem eu mostrei disseram, nossa, isso é muito ofensivo. E eu, por quê? Sou eu que para estar ofendido não me ofendi. Pronto, eu vou só não mostro o texto para vocês porque senão, né, o rapaz que escreveu pode acabar se ofendendo, mas eu gostei bastante. Ele não é dessa turma, não. Não, ele é dessa turma sim. Só não tá online agora. Mas enfim, essa formatação de recuo, ela é bem prática. Por exemplo, eu escrevo aqui um parágrafo de texto, só que eu tô com uma preguiça danada de escrever. Então vou aqui usar um recurso do nosso editor. Pronto, só permitir aqui, dar play. Então, eu estou com uma preguiça danada de escrever e eu só preciso de um parágrafo para demonstrar exatamente o que eu vou fazer com as formatações de texto. Então, isso é satisfatório para mim. Pronto. Vou selecionar aqui e os ícones para a gente fazer o recuo, esse recuo que são de centímetros diretos até o ponto que você quer, são esses, ó. Quando você clicar, você aumenta o recuo. Ele recua o texto, teoricamente, de centímetro em centímetro. Para a sua folha de dedicatória, você precisa recuar ele 8 centímetros, por isso que eu apertei ele 8 vezes. Tá? Aqui é o texto normal, na margem teoricamente 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi 7, não precisa de 8, mas eu deixo na marcação de 8 centímetros. Esse Gabriel, tem risco de ser o Gabriel daqui, mas eu vou mandar ele para a aula do Denis, porque ele não colocou o nome completo. Pronto. Coloquei aqui na margem dos 8. Se não está exatamente, eu posso selecionar o texto e editar com a régua. E agora está com 8 centímetros de recuo. Isso daqui a gente vai usar também na atividade de hoje, tá? Então, guardem pelo menos como é o ícone. Eu vou demonstrar pelo celular, mas guardem como o ícone funciona. Então, dando continuidade, essa aqui é a nossa dedicatória. O que é dedicatória? É para quem você dedica esse trabalho. Quem te ajudou. A gente, a maioria das vezes, coloca família, coloca pai, coloca mãe, coloca, sei, marido, esposa. Não vale colocar namorado, namorada, porque você está sempre ao risco da pessoa te deixar antes do trabalho ser concluído. Na minha, deixa eu ver aqui a quem eu dediquei o meu. Se eu não me engano, foram os meus pais. Cópia de monografia. A minha dedicatória foi pronto, aqui no final, a minha família e aos meus pais, Carlos e Félix. Pronto, foi sucinto, simples e tranquilo. É no final do documento, tá? É bem no finalzinho da página. Ó. Aqui eu coloquei mais para o começo, mas posso descer aqui e deixar mais no final da página, porque nessa página em específico não tem local e data. Pronto.
Está aqui no final da página e vai ser justificado. A questão do justificado eu não vou mostrar porque vocês vão ficar me perguntando como é que faz isso depois e é assunto para próximas aulas. Pronto. Vamos para o próximo passo, para outra parte do documento que também é interessante, que são os agradecimentos. Os agradecimentos não tem nenhum formato em específico, você só precisa colocar um título em negrito em cima, e aí você coloca uma lista das pessoas que você vai agradecer. É uma das poucas partes do documento que você escreve o que você quiser, para quem você quiser, que ninguém vai reclamar, até porque é a sua monografia. Tá? Ninguém pode reclamar sobre para quem você está agradecendo e nem tampouco para quem você dedica. De resto, tudo é avaliado, mas aqui não, aqui é livre. E esses são alguns componentes básicos de um trabalho, de uma monografia redigida pela BNT, tá? Você tem a capa, a contracapa, que é a folha de rosto, e aí tem a dedicatória e os agradecimentos. Falando um pouquinho de novo aqui pela capa, tá? Porque ela tem até um padrão para segmentar quantos enter vão ter na tua capa. Então, aqui, na listagem, eu tenho uma quebra de linha para cada um. Na verdade, isso daqui é o espaçamento que está zoado. Mas, enfim, eu tenho uma linha para cada um. Depois eu tenho 3, se eu não me engano. 1, 2, 3. Coloco o título do meu trabalho. Tenho mais 1, 2, 3. Coloco o meu nome. Tenho mais 1, 2, 3, 4. E aí eu coloco local e data. É quase uma ciência. Só que isso daqui se aplica quando está perfeitamente ornamentada a tua página. Agora, quando tu não tem uma fonte tão grande. Sobre o tamanho de letra, aqui está em negrito, em caixa alta, de propósito. É para estar em caixa alta aqui. Se o seu não tiver, o seu está errado, tá? Laura Vitória é minha aluna, não. Primeira vez que ela assiste uma aula presencial. Primeira vez que ela assiste uma aula online. Então, olha só que dia maravilhoso. Deixa eu só logar para eu dar as boas-vindas. Vai, minha filha, aceita o convite? Vai, minha filha. Vai, menina. Pronto. Oi, Laura, tudo bom? Tudo bom? É bom ter você aqui conosco. Fique bem, sinta-se em casa, tá? Pronto, foi só para ser simpático com ela. Maria Clara se habilitou sua câmera. Pronto. Mais 2 pessoas para a aula do Denis. E vamos dar sequência aqui. Na sua capa, ela só tem que estar em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, e em negrito, tá? A fonte, a gente ainda vai ver mais para frente, mas ela é ou Times ou Arial, tamanho 12 e pronto. Você não aumenta o tamanho dessa fonte, não precisa, tá? Não tem segredo. Ela já vai ficar desse tamanho aqui. Eu acho que a única coisa que está estranha nessa capa é só o espaçamento, que ele está um pouco maior. Não, está 1.5. Maria Clara habilitou o vídeo de novo. Pronto. Vamos dar sequência aqui, porque esse assunto é um pouco chato, mas é necessário. Esse ali aqui também é para a aula do Denis. E continuando. A gente tem agora uma outra parte dos tópicos para falar, que é a estrutura de tópico dentro de documentos do Google, tá? Porque é como se fosse um sumário que você insere no seu texto, insere no seu documento, automaticamente para orientação. Como é que funciona? Cada documento que você crie, por exemplo, esse daqui que a gente estava mexendo agora há pouco, ele não tem nenhum, não aparece uma listagem na lateral. Deixa eu ver se essa Larissa Macedo daqui, o nome dela não me é estranho, mas deve ser do Dentes. Pronto. Não tem nenhuma listagem na lateral. Ele está aqui, ó, mas como não tem nada que ele considere algo importante, não tem nenhum tópico, não vai aparecer. Se em algum momento eu acabar digitando algo, por exemplo, e isso aqui eu formato, coloco, por exemplo, em negrito, eu aumento o tamanho da letra e também, não sei, centralizo, ele já começa a ter o risco de aparecer aqui na listagem. Ó. Não é um tópico, definitivamente não é um tópico. Mas o que o meu texto, meu editor, começar a interpretar como se fosse, ele aparece nessa listagem. Porque aí toda vez que eu chegue em determinada parte do meu documento, se eu desço um pouquinho aqui, e eu clico de volta, ele já me retorna o cursor para esse tópico, porque ele entende que é um tópico. Só pela formatação ele já entende. Deixa eu ver quais são as margens aqui. Tailane, It, a Tailane pedindo ajuda lá na aula do Denis. Vou descentralizar e tirar do negrito. Ele não some de lá, porque ele entendeu que era um tópico naquela hora.
Se eu acabar clicando aqui para remover, ele remove. Então, essa listagem de tópicos é muito útil porque quando você tem um documento com muitas informações, como esse mesmo da monografia, a listagem de tópico dele é imensa, tá? Porque tudo isso daqui ele considera como se fosse um. Tudo que está em negrito, ele já meio que entende que é um. E aí, se você quiser clicar para ir para uma página ou para ir para algum outro assunto diferente, clicando ele já te leva lá, sem você precisar ficar subindo e descendo página por página. Isso aqui é uma mão na roda que o Google te oferece. Os outros editores eles não te criam tão fácil assim essa estrutura de tópicos, tá? Mas à medida que você pode querer utilizar, você pode não querer. Por exemplo, se eu clicar no xizinho, alguma das palavras que ele identifica como se fosse um tópico, ela simplesmente some, tá? Deixa eu ver aqui essa introdução. Essa introdução e metodologia estão muito próximos. Não, pronto. Esse trecho também está muito próximo. Se eu clicar aqui no X, ó, ele já some com metodologia. Não é mais um tópico, ele nem entende mais sobre isso. Ah, Maurício, qual é de fato a utilidade? Isso aqui não aparece no teu documento, tá? Não faz parte dele. Mas para orientação, para você não precisar ficar subindo e descendo toda hora, é bom utilizar, porque ele vai te levar como se fosse um atalho para as páginas que você quer ver, as páginas que você quer ler, as páginas que você quer trabalhar naquele momento. Timeline e tique e pronto. Minimizei aqui. No Word não tem esse recurso, ele só está aqui disponível através de documentos Google, tá? Às vezes documentos Google é mais prático em algumas coisas, ele pode não ter tanto recurso, mas o foco dele é praticidade, e nisso ele dá show. Pronto. Mais algumas coisinhas aqui, que são os recursos no documentos Google, eu já mostrei aqui para vocês, eu sempre acabo antecipando o assunto, mania de precoce na vida. Vou apagar aqui. O que eu acabei de explicar nesse trecho é a ideia do recuo, tá? Quando você pega alguma informação e você movimenta ele para um lado ou para o outro através dessa guia, você está aumentando ou reduzindo o recuo desse texto. Aqui eu reduzi para o que ele considera como zero. Verônica, deve ser Paulo do Denis. E aqui, com o mesmo texto selecionado, se eu clicar, ele vai recuando de 1 centímetro em 1 centímetro, tá? Eu deixei aqui na margem do 8. À medida que eu posso recuar através desses ícones, eu posso recuar através da minha barra, tá? Porque essa barra de orientação, se você leva o seu cursor para esse ícone aqui de baixo, ele é recuo. Quando você movimenta, ele recua exatamente o que você quer, tá? Só que nós temos dois ícones aqui. A gente tem um ícone de baixo, que é uma setinha, e tem um ícone de cima, que é outro tipo de recuo, tá? Então, se você estiver utilizando um editor de texto, no navegador, no caso, nossos documentos do Google, sempre utilize ou um ou outro. Se você quer recuar o texto todo, o de baixo. Quer recuar só uma parte do texto, ou seja, a primeira linha, é o de cima, tá? E aí você tem aquele recuo de parágrafo normal. Mas por hora, a gente vai ficar satisfeito com esse. Não nem com a barra, porque o celular não tem a opção da barra, a gente vai fazer com o recuo do ícone mesmo. E tá lá. Deixei aí na margem dos 8 centímetros. Beleza? Até então, como vocês não estão mexendo, deve estar todo mundo coçando o nariz, todo mundo com aquela cara de nossa senhora, tô com sono, tô com sono. Calma. Quando eu encerrar as explicações, eu abro com o editor de texto do Google no celular para passar qual vai ser a missão do dia de hoje. A gente vai fazer um trabalho, tá? Vamos simular um trabalho e a gente vai criar uma capa com uma contracapa. Eu estou pensando ainda se a gente ainda vai fazer mais alguma coisa além, porque eu não acho que vai ser tão fácil, mas se for, eu passo uma pesquisazinha. É a hora que eu faço aquela cara e como não tem ninguém respondendo, é porque tá todo mundo revirando o olho assim, né? Que ódio. Ninguém gosta de fazer as coisas. Pronto, esse vídeo aqui já foi enviado. Vou fechar aqui, para não ficar muita aba aberta. Vou fechar a apostila. E voltando para a apresentação. Na apresentação ainda tem só as opções dos ícones que eu citei, que são os ícones de recuo. Aqui são os ícones para o nosso editor de texto do Google. Aqui são os mesmos ícones para o Word Online, porque são exatamente iguais. Ó. Os ícones de recuo para o Google, os ícones de recuo para os documentos do Google. Aliás, para o nosso Word Online, dá no mesmo. E a gente vai para a formatação de colunas. Formatação de colunas é um recurso que está disponível apenas para as edições, para os textos mais, para os editores de texto mais robustos. Então, no caso, documentos do Google, de novo, tem um atendimento ao cliente online. Acho que essa pessoa logou da mesma aula passada. Vou deixar no limbo. Então, isso aqui está disponível para os nossos documentos Google para computador, para celular não, e está disponível para o nosso Word, mas não para o nosso Word Online, infelizmente. E Maurício, tem alguém querendo entrar lá no grupo? Sabe o nome?
O nome da pessoa? Deixa eu ver aqui. Pronto. Não dá para entrar. Ah, não apareceu ela aqui. Aparece um atendimento cliente, o nome. Sei lá se é ela. Eu vou colocar aqui. Se for, como está o seu nome? Seu nome no Zoom. Ellen, é você, Ellen? Confirme aí se é você. Lembre de habilitar o seu som. É porque aqui, para mim, aparece como atendimento ao cliente. É você? Se for, legal. Só é diferente. Deixa eu colocar aqui esse Alisson na aula do Denis. Ela escreveu alguma coisa aí, gente? Não? Deixa eu mandar aqui. Ellen. Ver se é ela. Cri, 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 cri. Não falou nada. Não sei, não faço a menor ideia se é ou se não é. Mas na hora que falaram lá, tem alguém no limbo, o único nome que aparece para mim é esse, para eu colocar em sala. Aí eu pensei que fosse alguém lá do próprio CEDASP, por isso que eu não coloquei. Ela já fez isso aí. Não, saiu não, calma aí. Felipe, Laura, Rodney Carlos. Ah não, esse daqui que é pra aula do Denis mesmo. Não era ela não. É o Rodney. Pronto. Já mandei pra aula. Pra tua aula, viu, Rodney? Só aceitar. Pronto, é o Pedro. Vou mandar o link de novo para essa Ellen, tá? Pra não ter ninguém reclamando que não teve acesso. Vou mandar especificamente aqui para ela. Pronto. Mandei o link para ela. E vamos nós. Formatação de coluna serve para uma coisa específica. Dividir o teu texto em mais colunas do que o normal, porque o habitual é a gente ter uma folha de texto completa dessa forma. Quando a gente divide em duas, quando a gente divide em três, tá? A gente vai ter mais informações e uma segmentação. Isso te faz poder utilizar mais espaço da página, tá? Dependendo do espaçamento que você coloca. Então, como é que fica um texto que é dividido em colunas? Primeiro, deixa eu pegar um texto grande o suficiente para ter esse propósito. Esse daqui não vai servir para tanto, porque ele está muito pequeno. Então, vou aumentar ele aqui um pouquinho. Não vou digitar porque eu estou com preguiça, e eu nem preciso, isso aqui é só para ser um exemplo. Então, eu vou vir aqui nas ferramentas, vou fazer uma digitação por voz. Acho que eu já comecei a digitar. Então, creio eu que se eu continuar falando por mais uns 10 segundos, ele completa pelo menos umas 6 linhas e eu vou precisar de 7. Então, eu vou falar por 15, não por 6, não por 10. Me confundi. Pronto. Mas isso daí é como a minha cabeça funciona. Eu preciso só de mais uma linha. Vai lá, Google, completa mais uma linha para mim, por favor. Mais uma, mais uma, mais uma. É isso, meu garoto. Brilha, Google. Valeu. Pronto. Finalizei aqui. Mais um, mais um, mais um. Eu me divirto um pouco. Deixa eu colocar aqui, esse Paulo não é, vai para o Denis. Então, com esse texto, seleciono. Para fazer a formatação em colunas é bem simples. Você vem na opção formatar, vai ter a opção colunas aqui, e você já escolhe qual o modelo de coluna que você quer utilizar. O mais padrão é a gente utilizar duas, mas se você tiver pouca informação, como é o nosso caso aqui, nem vai dar para utilizar a formatação. Então, eu vou precisar de mais texto. Eu pensei que 7 linhas já era suficiente. Vamos de novo, Google. Ok, Google. Vamos nós. Completa aí mais umas 8 linhas para mim. Enquanto isso, eu vou colocando mais 2 pessoas na sala. Tem uma Rainara que não é daqui. E tem um Alisson Martins que também não é. Deixa eu ver aqui. Vou colocar na aula do Denis. Na aula do Denis. Pronto. Eu parei de falar e ele acaba parando de interpretar os meus dados. Mas olha lá, completa mais uma linha. E agora mais uma, já estou entediado. Vamos, meu filho, vamos, meu filho, vamos, meu filho. Ponto final. Pronto. Vou selecionar de novo. Vamos ver se eu já tenho texto suficiente para fazer a minha formatação de colunas. Vou clicar aqui em formatar. Vou vir na opção de colunas e dividir em duas. Ainda não é o suficiente. Ô, Google. Então eu vou continuar completando daqui, porque a gente aproveita e já vê o resto.
O pessoal que estava falando sobre o Big Brother mais cedo, eu não vi as últimas notícias, mas reza a lenda que aquela doidinha que fez a filha da Jade no clone fez uma sacanagem com o público, né? Vocês que entendem mais de Big Brother, acho que estão mais a par desse assunto do que eu. Não vejo, não... Calma aí. Não indico que vejam, porque, para minha opinião, é um pouco de alienação, mas fazer o quê, né? Os jovens gostam, os jovens curtem. E depois que minha mãe começou a assistir essa marmota também, eu perdi completamente o respaldo, porque eu ficava passando na cara do povo, se é alienação, se é alienação, se é alienação. Aí em casa tem que assistir e fica meio complicado. Mas é a vida. E só para quem não está entendendo, eu estou tentando completar texto suficiente para que o nosso Google passe para a próxima coluna aqui do lado. E aí eu consigo utilizar a formatação de coluna em duas colunas diferentes. Só que eu precisava de mais conteúdo e como eu não digitei um texto e não queria digitar, eu estou usando o recurso de digitação por voz. Para utilizar ele, você clica em ferramentas e vai aparecer, olha aí, consegui saltar para a segunda coluna finalmente. Ele vai aparecer e, dependendo da sua velocidade, como você estiver falando, ele vai completar o texto de acordo com o que você disser. Só que ele não é muito inteligente, porque ele não coloca ponto final, ele não coloca vírgula, ele é só interpretação. No caso, ele colocou uma vírgula ali e colocou um ponto final. Olha só o Google me surpreendendo. Pronto. Agora eu tenho um texto suficientemente grande para essa formatação de colunas. Vocilização fixa. Li. Eu não vou lembrar de quem foi cada uma, mas eu lembro das memes. Eu lembro de uma menina no cemitério com um rapaz. Eu lembro de uma menina que foi perseguida por um psicopata e não sabia que era um psicopata. Eu lembro de umas de Crepúsculo aí, não foi só uma. Eu lembro de uma que tinha 3 linhas só. O pessoal dizendo que morreu aí. Não, relaxa, relaxa. Teve muita coisa, teve umas coisas muito boas, gente. Eu me diverti. Vocês têm boas ideias, têm ótimas ideias. Teve galera que escreveu muito, muito mesmo. Teve o Abdiel. O Abdiel, ele fez 2 páginas e meia de conteúdo. A menina do cemitério, a menina do cemitério foi ótima. E a do professor amaldiçoado, sim, verdade, verdade. O que os meninos foram até na casa do cara, aí o menino se ofereceu de sacrifício e morreu para que os outros saíssem. O professor amaldiçoado foi ótimo. Professor... E a do pássaro? A do pássaro. Ah, tá. Não, calma. Teve umas duas que foram reflexivas. Teve uma sobre trabalho e teve essa do pássaro, que não foi tanto um meme, foi mais uma. Foi um texto reflexivo, dá uma valor também. Uma coisa que te propõe para que você pense, você vê todo um enlace de uma história e você encerra com uma proposta de, sei lá, melhoria pessoal. Eu gosto de escrever coisas assim. Só que geralmente, né, eu dou um soco no estômago para fazer alguma coisa. Queimei 32 neurônios, que é isso? Bom que você tem 1 bilhão, né? Pronto. Essa aqui é a formatação de colunas, tá, gente? Ela é bem, bem prática. Deixa eu aqui desformatá-las. Eu vim aqui em formatar colunas e vou escolher o layout normal. Isso aqui foi tudo de texto que eu acabei usando o editor de texto para produzir na digitação por voz. Seleciono ele aqui todo, venho formatar. Eu posso vir aqui nas opções de colunas, ou uma ou duas. Rapaz, então, tenho 2 colunas ou 3. Se eu clicar aqui em mais opções, eu posso colocar, por exemplo, 2 colunas e diminuir essa distância. Vou diminuir essa distância para 0,60 centímetros e vou pôr até uma linhazinha divisória. Pronto. Tenho a linha e tenho pouco espaço entre elas. Tá? E eu teria tudo isso aqui de texto ainda para preencher. É isso. Essa é a nossa formatação de colunas, tá? Isso no Word também é possível. Deixa eu ver aqui se o tio ainda lembra. Aqui no Word. O Word de 2016. Tá abrindo aqui. Hoje tá difícil essa conversa paralela, né? Foi mal aí, gente. Rapaz. Pronto. Abri aqui um documento novo e vou colar esse texto. Pronto. E aí eu seleciono todo ele e veio em design, se eu não me engano. Se não é design, é layout.
Pronto. Aí em layout já tem a opção de colunas e você só clica para fazer a divisão, ou em uma, ou em duas, ou em três, ou vai na opção de mais colunas para ter os recursos de aumentar o espaçamento de acordo com o que você quer. Vou colocar aqui duas colunas e ficou exatamente como a gente estava no nosso documentos Google. De boas? Tranquilinho. Para celular, tem essa opção? Não. Vou aproveitar que a gente já está nessa vibe, eu vou começar a dar share na tela do meu celular. Pronto. Abriu aqui a tela e vamos para documentos do Google, tá? Se eu abrir aqui um documento novo em branco, deixa eu ver aqui, vai ter o que eu acabei de criar, que foi esse. Tá na versão antiga dele, não foi atualizado não. Pronto, apareceu. Todo o texto que a gente acabou de produzir tá aqui, ó. Eu vou dar umas dicas para vocês para a questão de visualização. Aqui é o layout de edição da própria navegação, do próprio celular. Se você clicar para editar, obviamente você vai, mas para que você visualize melhor o documento, clique aqui nos três pontinhos e vai na opção layout de impressão, porque aí você vê como esse documento vai estar sendo impresso, e isso deixa a tela um pouco maior e fica mais fácil de se encontrar, tá? Estou só com uma sujeirinha na minha tela aqui que eu estou tentando limpar, então estou conseguindo. Pronto, sai, sai. Fica mais prático, fica melhor de selecionar, fica melhor de entender, tá? Professor, qual é o melhor aplicativo de Word para celular? É o documento do Google mesmo, tá? Ele é bem melhor do que o nosso Word Online. Tem recursos que o Word Online tem que o Documentos do Google não tem, mas não é nada que você vai sentir falta. Para selecionar um texto, ó, clica uma vez em uma palavra, arrasta uma parte para cima, outra parte para baixo, pronto. Ou você clica uma vez em qualquer palavra e vai ter uns três pontinhos aqui, a opção selecionar tudo. E você seleciona todas as informações. Então, aqui vocês não vão conseguir encontrar as opções de formato de parágrafo que a gente pode propor aqui, principalmente aquela parte que eu acabei de ensinar, de formatação de coluna, não tem. Se eu clicar aqui nesse ícone que é um A, você não vai ter essas opções. O que a gente tem de opções aqui? A gente tem os estilos, que são formatos de título, a gente tem a fonte, o tamanho, cor do texto, cor de destaque e limpar a formatação. Não tem nada aqui. Então, no parágrafo, o que nós temos? Nós temos os alinhamentos, que é a esquerda, centralizado, a direita e justificado. Além disso, a gente tem os recuos, tá? Aqueles recursos que eu passei, que são recuos diretos de 1 centímetro, mais ou menos. Aqui a gente vai poder fazer. Só que isso aqui não é formatação de coluna, tá? Além disso, a gente tem as listagens, tanto numéricas quanto de caracteres, e espaçamento entre linhas, e só. O que o Documentos Google não tem, que o Word Online tem, é só o botão do formato de parágrafo para a primeira linha. Isso aqui faz falta sim, ó. Se eu vier aqui no Word Online, eu vou colar esse texto. Acho melhor selecionar ele aqui. Está selecionado, né? Cliquei em copiar. Vou no Word Online. Vou clicar aqui em editar e vou colar essas informações. Já está colada, só que como a minha fonte aqui, o pano de fundo é mais escuro, vou selecionar tudo e vou trocar a cor dessa fonte. Vou colocar aqui um laranja. Pronto. Aí dá para ver que tem texto. Aqui está tudo bonitinho. Vou selecionar de novo. Calma aí. Selecionei tudo mais uma vez. Está selecionado. O que tem que o nosso documento do Google não tem? É só uma guia aqui, ó, de formatação de parágrafo. Vou encontrar aqui mais para baixo. Numeração. Aqui. Na formatação de parágrafo, eu tenho o recuo especial aqui. No documento do Google não tem. Nesse recuo especial, eu posso escolher só o recuo da primeira linha. Documentos do Google não tem. Isso faz falta, tá? É a única coisa que o Word Online é melhor do que documentos do Google. Esse recuo especial da primeira linha, aqui é um padrãozinho, acho que ele não vai nem ser o recuo padrão ABNT, mas pelo menos ele dá o espaçamento da primeira linha, tá? Isso faz falta quando você está falando de edição de texto. Então eu vou colocar aqui o da primeira linha, e ele vai recuar lá na primeira linha, ó. Ele colocou mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros de espaçamento. No documentos do Google não tem isso, tá? Como é que eu faria, Maurício? Então, ou através da barra de espaço, ou através da barra de espaço, porque não tem outra opção não, certo? E barra de espaço é um erro em texto. Pronto, tá aqui bonitinho.
De boas? O que eu expliquei aqui, tem alguma coisa que vocês não entenderam, que ficou meio difícil? Vocês estão falando pouco porque eu estou falando muito. Eita, cliquei no Instagram sem querer. Eu estou falando pouco. Aliás, eu estou falando muito e vocês estão falando pouco. E aí? Deu para entender até então? Lembrando, o formato de coluna a gente não tem como praticar, mas a nossa atividade hoje não vai ser sobre isso. E aí? É a hora que vocês respondem. Caiu alguém na aula. Ainda está de boa. Deu para entender? Deu para entender? Beleza. Então, vamos passar para a nossa atividadezinha. Dá mais ou menos 2 e pouquinho, né? O que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Aqui tinha só umas dicas para digitação. Antes da atividade, eu vou só lembrar para vocês algumas delas. Nem todas são importantes. Mas o pessoal que tem esse vício de digitação aqui, ó. Pronto. A gente nunca cola a pontuação, a vírgula, junto à palavra que está seguindo. A gente cola com a palavra em que ela está e dá o espaço e pronto. É sempre a vírgula, espaço. O ponto, espaço. Tá? Isso aqui foi uma das coisas que eu vi que alguns de vocês têm problema com isso. Então, resolvam essa parte. Não é para fazer isso não, tá bom? Outra coisa, não é para digitar, tipo, não digitem palavras sempre com a primeira letra maiúscula. Porque isso daqui é um erro de digitação gravíssimo, tá, gente? Só a primeira letra do primeiro parágrafo. A primeira letra do parágrafo. O restante você digita normal, tá? A gente coloca com a primeira letra maiúscula nomes próprios, a gente coloca o nome de estado, a gente coloca várias coisas assim, mas não é qualquer coisa, beleza? São só algumas dicas para digitação que vocês vão resolver aí com o tempo e com a prática, certo? E agora para a atividade. Vocês vão fazer o seguinte, eu quero que vocês criem uma capa, tá? E uma contracapa do que vai simular o trabalho de conclusão do curso de vocês. Vou mostrar aqui na tela do celular porque eu já fiz, tá? Para comprovar que dá para fazer. É só um simulado, nós não vamos fazer o tema, o importante é a capa. Eita, fecha. Cliquei na câmera. Deixa, pelo amor de Deus. Pronto. Deixa eu ver aqui, esse documento sem nome. Ó, aqui no trabalho que eu já fiz, eu coloquei Cidade Professional School, lá como título. Eu tenho Universidade de Fortaleza, foi ótimo. Era para ser Unidade Fortaleza. Universidade foi ótimo. Deixa eu trocar aqui para Unidade. Vou aproveitar esse Unidade Fortaleza e o curso de Informática Profissionalizante. Eu nem preciso dar um enter em cada um, mas, enfim, vou deixar assim coladinho. Depois vocês vão colocar o nome completo de vocês e o título do trabalho, que é trabalho de conclusão de curso. A gente vai simular isso. E no subtítulo, vocês colocariam o tema que vocês gostariam de criar um trabalho, tá? Então, podem colocar, eu não sei, qualquer temática que vocês queiram abordar. Fake news, ou então exclusão social. O tema que vocês gostariam de abordar, tá? Fiquem à vontade. E embaixo você vai colocar Fortaleza 2021. Eu mostrei aquele recurso de layout de impressão, porque quando você está só trabalhando pelo editor de texto, não fica tão claro assim onde começa e onde termina uma página. Mas quando você vem no layout de impressão, ó, você sabe onde começa, onde termina uma página e onde já começa a outra, tá? Faz diferença sim. Então, aqui é com ele desligado, você simplesmente não sabe onde foi que começou, sabe que não dá nem para ver se tem algum traço entre uma e outra. É imperceptível se tem, mas esse aqui é o final de uma página que é o começo da outra. Então, vamos voltar aqui para o layout de impressão. Além disso, na próxima página, vocês vão começar com o nome de vocês, vão repetir o trabalho do curso, o subtítulo, e aí vocês vão escrever para quem
mais ou menos o que a gente viu na capa, que é para onde você está indicando esse trabalho, para onde você está inscrevendo esse trabalho. Esse que é um trabalho de conclusão de curso apresentado à banca de avaliação da Escola CEDASP após 2 anos de curso. Isso aqui é um exemplo de texto, tá? Vocês não precisam colocar assim, podem colocar do jeito que vocês acharem melhor. E aqui vai ter o professor orientador, que serei eu, tá? E no final dessa página, Fortaleza 2021. Até então, de boas, não tem nada demais. Só que, como eu sei que vocês vão conseguir fazer isso aqui muito rápido, eu vou propor que vocês façam uma outra página, tá? Uma terceira página, com um pouco do assunto, um resumo do assunto que vocês gostariam de abordar em um trabalho final. Esse assunto vai ser junto a essa temática aqui do trabalho, que eu pedi para vocês colocarem, ó. Trabalho de conclusão de curso, e esse aqui vai ser o subtítulo. O subtítulo é o tema de vocês, não é? Então, essa micropesquisa vai ser sobre esse tema. Subtítulo, 2 pontos. Eu não consigo usar o espaço, cara. Isso aqui é muito frustrante. Deixa eu virar aqui para conseguir usar o espaço. Pronto. E vou apagar esse daqui. Pronto. Eu vou fechar aqui. E tá lá. Disponibiliza esse modelo, né? Aí vocês não vão ter trabalho nenhum. Mas vocês são muito gaiato. Vocês são gaiato demais, gente. Se eu disponibilizar esse daqui, todo mundo faz isso em 2 minutos. Já tá tudo pronto aqui. Oxe, mas eu nem sei o que escrever. Aham. Eu ganho o que de cada um agora para disponibilizar esse modelo? Ganho o quê? E aí, ganho o quê? Ganho o quê? Dinheiro? Ganho um bombom? Eu quero um serenata de amor de cada um. Quem faz a cotinha aí? Levanta a mão. Pronto, um pix de 2 contos de cada um. Justo? No? Ah, Maurício. Pix de 2 contos, cara. Pix de 2 contos. Tô esperando, viu? Meu pix é o meu e-mail. Então, vamos lá. Vocês criariam uma outra página, tá? Aqui embaixo, no final do documento, vocês só passariam aqui com Enter, ó, um Enter para abrir uma outra página, e aqui seria o conteúdo, que seria o resumo do assunto. Resumo do assunto. E esse resumo do assunto você poderia pesquisar para falar bem sobre, tá? Para não ficar uma coisa muito estranha. Beleza? Como vocês são muito chorão, eu vou disponibilizar aqui esse link desse arquivo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um compartilhamento por aqui. Deixa eu ver. Pronto. Eu vou procurar aqui na opção de gerar link. Eu venho aqui em compartilhar e exportar. Copiar link. Copiar link. Acho que já está copiado para minha área. E aí vocês vão explicar de novo. Beleza. Tá aqui o documento, tá? Você vai abrir, você vai fazer essas edições. Aqui tem um modelo de capa já. Você vai trocar basicamente seu nome. Você vai colocar aqui no subtítulo o trabalho que você gostaria de fazer, se é um trabalho na área de saúde, então pesquisa em matemática, infarto do miocárdio em crianças de até 12 anos. Tem temas piores. Não sei, professores que são possuídos e matam alunos, em histórias de outros alunos. Pronto, pode ser uma temática também. O subtítulo você substitui por esse tema que você escolheu, tá? Você vai descendo aqui e altera aqui também pelo subtítulo do tema que você escolheu. Então você vai colocar na capa e na contracapa, tá? Depois disso, você vai fazer umas alterações nesse texto, porque eu não quero ler isso aqui igual como tá no meu não, tá? Eu quero informações diferentes, eu quero coisas diferentes, coisas novas, tá? Trabalho de conclusão de curso apresentado à banca, então você pode colocar TCC apresentado ao professor tal e tal e tal, e deixa CEDASP mesmo lá em cima. Porque é como se fosse... Vocês vão fazer um TCC no CEDASP também, tá, gente? Caso vocês não saibam, vocês vão fazer um TCC aqui. Não vai ser agora, vai ser o último módulo de vocês, mas vocês vão fazer. Então é bom que vocês já tenham pelo menos a capa de modelo. E aí, na terceira página, vocês vão colocar um resumo dessas informações sobre o que vocês vão trabalhar. Você quer fazer um trabalho sobre infarto do miocárdio na infância? Beleza, dá uma pesquisada e cola aqui informações sobre infarto do miocárdio na infância. Pronto, beleza? Eu acho que eu já estou com o link criado. Deixa eu clicar aqui para sair.
Deixa eu ver se dá certo. Com o link que eu criei, vou aqui no chat. Resumir o quê? Resumir o assunto que você gostaria de abordar. O assunto fica a seu critério. Pronto. Cliquei aqui, tem o link. Cliquei no link. E aí tá para editar. Por favor, façam uma cópia para vocês, tá? Façam uma cópia para vocês, que esse daí acho que não tá desprotegido não. Alguém falou alguma coisa no grupo? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa no grupo. Não, no grupo tá de boas. Ah, tu quer o link no WhatsApp? Beleza. Deixa eu ver aqui. Precisa solicitar acesso? Eu sabia que é da SBO. Calma aí, gente. Deixa eu só ver qual conta foi que eu criei isso, que aí eu pego o link mais fácil para vocês. Aqui tá como se fosse o professor Maurício de Souza. Pronto. Vou criar o link aqui pelo computador mesmo. Pronto. Um minutinho. Posso escrever sobre a minha paixão por personagens 2D? Cara, poder tu pode. Quem sou eu para restringir? Pronto, cópia de monografia. É um arquivo sem título. Documento sem nome. Pronto, aqui. Bonitinho. Tranquilo. Ó, essa parte não é em negrito não, tá? E aqui também não precisa ser. Tudo certo? Vamos nós. Compartilhar aqui. Que eu vou gerar o link. Copiar o link. Qualquer pessoa com link para ser leitora, copiado. E agora está no chat. Pode colocar o resumo. No resumo pesquisa o nome do site. Até que horas? Até, não sei, tem que entregar ainda hoje? Tem sim. Até às 5, tá? E outra, colocar o link no final de onde você tirou, justo, tá? São as referências. A gente vai aprender como fazer referência também, mas não na aula de hoje. Professor, então, eu faço uma cópia, mudo algumas informações, aí faço um resumo de qualquer assunto. Exatamente. É para fazer o quê? Tu me chega 2h30. Daniel, eu devia arrancar o teu pé do vidro, Daniel. Daniel, tu vai ficar para assistir essa aula para as 3 horas, beleza? Tu acompanha aqui comigo, aí tu vai entender o que a gente fez na aula das 3, tá? O Oriana já tá mandando a chamada. Menino, calma, menino. Pronto. Esse aqui é o arquivo. Vou mandar. Tu já mandou. O Ítalo mandou no WhatsApp, né, Ítalo? Tu mandou esse último, né? Tu mandou esse último que eu compartilhei agora, né? Que o outro não tava dando certo. Até que horas é para entregar? Eu falei, até às 5, certo? Teve uma moça, eu não sei se foi você para fazer isso aí. Ah, tá. Pronto. Valeu, Ítalo. Valeu pela ajuda. Teve uma moça que pediu para eu ensinar a fazer. O que foi que ela pediu? Fazer nota fiscal, né? Nota fiscal a gente vai fazer na aula 5 ou na aula 6, tá? Enquanto isso, a gente vai sempre produzindo algum documento. Eu não entendi direito. Então, esse arquivo que eu mandei para vocês no WhatsApp, vocês vão abrir com o editor de Google de vocês e vocês vão fazer uma cópia dele, tá? Na cópia de vocês, vocês vão substituir nome pelo nome de vocês, vocês vão substituir esse subtítulo exclusão social por uma outra informação, por outro trabalho, outro tema que vocês queiram trabalhar. Pode ser, sei lá, futebol na periferia. Eu escrevi errado futebol? Eu misturei inglês com português. É futebol? É futebol? Eu nem sei como é que escreve futebol. Futebol? É assim? Nossa, como é estranho. Enfim, futebol na periferia. Periferia. Isso aqui é um exemplo de um tema. Aí você substitui tanto aqui quanto aqui embaixo também, porque tem a mesma coisa. Ó. Aqui seria futebol na periferia. Eu não quero colocar esse futebol na periferia. E aí você altera também um pouco desse texto, ó, porque isso aqui foi uma criação minha, tá? O professor orientador vai ser eu. Só que você pode colocar trabalho de conclusão, enviado ao CEDASP, enviado para a conclusão do curso de informática profissionalizante no CEDASP. Você pode colocar do jeito que você achar melhor, tá bom? E aí na terceira página você vai fazer um resumo desse assunto.
Se você quer falar sobre futebol na periferia, você vai pesquisar em algum local ou escrever um resumo aqui, tá? Eu não quero limitar, ou não quero, tipo, exigir uma quantidade de linhas, mas se você me enviar isso com 5, eu te dou um pescotapa no pé do ouvido, tá? Tá de sacanagem comigo. 5 linhas não é nada. Eu não vou pedir uma página completa, mas se eu tiver 5 linhas, eu invalido a atividade, beleza? Dá para escrever muito mais do que isso. E agora, teve um rapaz que tinha dito que não tinha entendido. Era o João. Mandar por onde? Você pode me adicionar no arquivo, tá? Você pega uma cópia e compartilha comigo, como a gente fez na atividade passada. Vocês não compartilharam o conto comigo? Então, pode fazer do mesmo jeito. Eu já posso ir fazer, quando eu terminar, manda por onde? Exatamente por onde eu falei. Boa pergunta, enviar pelo WhatsApp? Pode ser. Também, se você tiver dificuldade para fazer o compartilhamento, pode mandar uma foto do texto pelo WhatsApp, contanto que dê para eu ler. Lembrando que são 3 páginas, né? O meu e-mail, ele é nosso. O nome é o nosso, sim. Pronto. Meu e-mail aí de novo. Como é que vocês não decoraram esse e-mail, gente? Próxima aula a gente traz alguma coisa assim mais tranquila para fazer, tipo uma carta. Imagina, próxima aula. Tipo debaixo do CEDASP. Tipo debaixo do... É o quê? É para botar o meu nome? Ah, aqui? Aqui? É para colocar aqui, ó. Onde tem o meu nome, você substitui pelo seu. Beleza? Só não aqui, ó. Nesse campo, como eu vou ser orientador, então você deixa meu nome aí. A não ser que vocês escolham outra pessoa como orientador. Quiser escolher o Cris, pode colocar o nome do Cris ou o Denis, fica à vontade. Eu não sou competitivo nisso daí, não. Sou de boas. Aí eu tô aqui pra... Oh, pausar